Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Começamos com um spoiler que serve, acima de tudo, como amigável trigger warning. Este episódio incluirá uma discussão mais ou menos aprofundada sobre suicídio, em particular no contexto de cultos e movimentos religiosos. Não faremos descrições gráficas nem sensacionalistas e será apenas nos últimos minutos do episódio, mas o tema é mesmo essencial para entender a história de hoje. Por isso, se é algo que vos deixa desconfortáveis e que sentem poder estragar a experiência de ouvir o podcast, não há problema. Recomendo-vos apenas que saltem este episódio e regressem no próximo. No episódio anterior, a primeira parte desta teoria dos deuses extraterrestres, explorámos as origens da teoria dos astronautas antigos e terminámos com uma pergunta. Será possível estudar casos de quem acredite genuinamente em deuses extraterrestres, numa síntese perfeita entre a teologia da pesada com a ovniologia e a crença em vidas extraterrestres? Felizmente para nós e infelizmente para alguns, a resposta a esta pergunta é sim. Claro que, na nossa cabeça, a religião é algo que exige respeito, um ramo da experiência humana com milhares de anos e que tanto influenciou, para o mal, mas também para o bem, a evolução da humanidade. Já a ovniologia, a pseudociência que estuda os fenómenos de objetos voadores não identificados, não transporta a mesma carga nem inspira a mesma reverência. O cético ateu que olhe para os dois fenómenos pode não acreditar em nenhum, mas mais depressa goza com o primo que acredita em extraterrestres do que com a tia que vai à missa. No entanto, a junção de pensamento religioso com ovnis é um fenómeno moderno característico das últimas décadas que não desafia assim tanto as nossas pressuposições. Quando no final dos anos 40 se popularizaram os relatos de avistamentos de naves espaciais e até de abduções, foi um instante até alguns desses supostos abduzidos afirmarem ter recebido mensagens ou segredos das entidades que os tinham raptado. O contactado, o indivíduo com uma relação de proximidade com os alienígenas, capaz de interpretar a sua linguagem e as suas intenções, tornou-se uma profissão viável a partir dos anos 50. Por exemplo, George Van Tassel foi o primeiro a sugerir a existência dos Ashtar, mais tarde utilizados por outros contactados e religiões ovnis, um conjunto de alienígenas que até lhe enviavam mensagens. Uma delas, que denuncia as ansiedades da altura, foi apresentada em 1952, em plena Guerra Fria, reza o seguinte: Salvé, seres de Shan, ou seja, a Terra. Saúdo-vos no amor e na paz. A minha identidade é Ashtar, comandante do sector Quadra, estação Patrulha Char, todo projeções, todo ondas. Saudações do Conselho das Sete Luzes. O objetivo desta organização é, em certo sentido, salvar a humanidade de si mesma. Alguns anos antes do vosso tempo, os vossos físicos nucleares penetraram o livro da sabedoria, descobriram como explodir o átomo. Desastrosos que foram os resultados, a utilização desta força para a destruição não se compara com aquilo que pode vir a ser. As nossas missões são pacíficas, mas esta condição ocorreu antes neste sistema solar e o planeta Lúcifer foi despedaçado. Estamos determinados a que isso não aconteça novamente. Ao vosso governo e ao vosso povo, e através deles a todos os governos e povos do planeta Shan, aceitai o aviso como uma bênção para que a humanidade possa sobreviver. Minha luz, devemos permanecer em contacto aqui neste cone de receptividade. Meu amor, eu sou Ashtar. É curioso que Ashtar, apesar de prometer a possível destruição do planeta, deixe uma mensagem de amor e de apoio. De facto, em muitas religiões OVNI, os extraterrestres são protetores, amigos e generosos, e o objetivo é o melhoramento da humanidade, de acordo, claro, com os critérios da sociedade em que os seus crentes vivem e adaptado à sua noção de modernidade. Segundo Andreas Grunschloss, académico das áreas dos novos movimentos religiosos, as ufologias religiosas exprimem um tema comum, a procura de uma visão integral, uma síntese de ciência e religião.
Esta perspectiva ufológica da unidade da realidade tenta estar em consonância com a mundivisão científica e tecnológica moderna, especialmente a era do espaço, com as suas ideias inerentes de progresso, perfeição e fácil utilização. E, ao mesmo tempo, difunde um reencantamento mitológico do céu com seres celestes e reconstrói a vida pessoal e cósmica de formas profundamente religiosas, como a reencarnação, a ascensão da alma ou o paraíso milenar. Evidentemente, é esta linguagem de tecnologia e de exposição e prova científica que faz com que ideias religiosas herdadas apareçam mais plausíveis e compatíveis com o mundo moderno do que a linguagem religiosa tradicional empregada pelas tradições religiosas estabelecidas. As religiões OVNI não são quebras com a tradição ou arriscados saltos lógicos, elas são uma continuidade. Emergem naturalmente da tensão entre a religião dos avós e a sensibilidade dos netos, que procuram o mesmo conforto, mas com outra roupagem. E alimentam os instintos religiosos e espirituais, a necessidade de acreditar numa ordem ou numa entidade superior que a humanidade nunca abandonou, nem parece vir a abandonar tão cedo. O estudo destas religiões modernas é muito útil para entender a própria psicologia humana. O conceito de dissonância cognitiva, que já explorámos noutros episódios e voltaremos a encontrar em breve, emergiu do livro When Prophecy Fails, um clássico da psicologia social da autoria de Leon Festinger, Henry Ricken e Stanley Schachter. Os autores infiltraram-se numa religião OVNI conhecida como The Seekers, ou Brotherhood of the Seven Rays, fundada no início dos anos 50, que acreditava que o mundo ia acabar a 21 de dezembro de 1954, mas que um pequeno grupo, eles próprios, seria resgatado a bordo de uma nave espacial. Quando o apocalipse não aconteceu, o grupo marcou nova data para o fim do mundo. E quando essa data chegou, também sem problemas, e os pobres Seekers deram por si vivos e de boa saúde, os autores do livro tiveram a oportunidade de estudar em primeira mão o tal conceito de dissonância cognitiva. Isto é, o que acontece no cérebro humano quando duas ideias opostas e contraditórias existem em simultâneo. O que é que fazemos com uma crença que nos convenceu do fim do mundo no dia a seguir ao alegado apocalipse? Desistimos e voltamos para casa? Ou sedimentamos ainda mais a nossa certeza e investimos tudo numa segunda data posterior? Não se esqueçam deste dilema, pois será importante mais tarde. Claro que nem todas as religiões OVNI partilham a mesma importância para as ciências sociais e muitas não desapontam na qualidade cômica das suas crenças e pressupostos, com diferentes graus de sucesso, claro. Um exemplo clássico, quando se fala destas coisas, é a cientologia, criada pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard. Segundo a sua mitologia, há 75 milhões de anos, Xenu, o líder extraterrestre da Confederação Galáctica, utilizou o planeta Terra como local de genocídio de milhões dos seus concidadãos alienígenas, despejando-os dentro de vulcões e arrebentando com eles com recurso a bombas de hidrogênio. Os Thetans, espíritos imortais desses pobres desgraçados, não desapareceram nas explosões, permaneceram na Terra e agarraram-se, como lapas, ao corpo e à alma dos seres humanos, sendo a cientologia, claro, a única forma de nos libertarmos do mal que estes parasitas espirituais nos provocam. Famosa por aliar tudo o que de mau um culto pode ter com uma enorme capacidade financeira, a cientologia é alvo de violentas críticas pela forma como isola e manipula os seus crentes, ainda, claro que sempre para o seu próprio bem, mas no fundo, não passa de um sistema de alegado melhoramento pessoal com ficção científica à mistura. Exemplos menos mediáticos, mas não menos cêntricos, incluem o raelismo. Segundo Claude Maurice Marcel Vorillon, um repórter de corridas de motociclos e cantor francês, mais tarde apelidado de Rael pelos seus acólitos, a Bíblia é, na verdade, a descrição da interação da humanidade com uma espécie extraterrestre chamada Elohim. Estes deuses extraterrestres não só criaram a humanidade, à la Erich von Däniken, não só engravidaram Maria, dando origem a Jesus Cristo, não só criaram híbridos humanoides, os judeus,
Não só enviaram uma série de profetas à Terra, constantemente mal interpretados, como fizeram o favor de visitar Claude Vorillon em 1973, levando-o numa viagem espacial na sua nave e transmitindo-lhe a sua doutrina completa. Ainda segundo Rael, o Messias dos raelianos, a explosão das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki representou a entrada do planeta Terra na sua última fase, a fase do apocalipse. E é necessário, claro, preparar o mundo para o regresso dos criadores extraterrestres, chegada essa que está iminente. Apesar das suas crenças um bocadinho desequilibradas, os crentes em Rael são pacifistas, universalistas e até progressistas, em especial no que toca a questões de género ou de sexualidade. A sua página de Wikipédia inclui fotografias de uma manifestação raeliana em Seul, em 2006, com um conjunto de sul-coreanos transportando cartazes e bonés cor-de-rosa, um placar com a cara de Rael e a presença de um homem de sunga e uma mulher de biquíni a alguns metros de dois indivíduos mascarados de robôs extraterrestres. Noutra fotografia encontramos um japonês vestido de mascote também extraterrestre nas ruas da sua cidade, promovendo a religião, e numa terceira, um grupo de raelistas oferecem free hugs, abraços gratuitos, na Korea Queer Culture Festival de 2014. O projeto mais megalómano dos raelistas, ainda por concretizar, é a construção de uma embaixada intergaláctica para receber os Elohim. Segundo o site oficial do projeto www.elohimembassy.org, que inclui plantas e projeções em 3D do edifício final, incluindo uma pista de aterragem para as naves espaciais, aproxima-se a hora do grande retorno de uma civilização extraterrestre, os Elohim. Eles têm-nos sensibilizado com círculos, emplatações e avistamentos, preparando-nos psicologicamente para o contacto pacífico. Mas precisam de uma embaixada para se encontrar oficialmente com a humanidade. Esta embaixada não será um palácio dispendioso ou uma catedral, mas sim um edifício possuidor dos confortos que qualquer pessoa merece e com a imunidade diplomática que até o mais pequeno dos Estados recebe para a sua embaixada. O país que construir esta embaixada no seu território ou num território doado ou vendido para este propósito e que atribuir o necessário estatuto extraterrestre terá um futuro próspero garantido, beneficiará da proteção dos Elohim e será o centro espiritual e científico de todo o planeta no próximo milénio. Infelizmente, ainda nenhum país parece ter doado parte do seu território para a construção deste projeto. E sim, a ideia inicial para este episódio era mesmo esta, um desfile de histórias palermas, ridículas e engraçadas sobre gente que acredita mesmo em deuses extraterrestres. Seria divertido e, esperava eu, pedagógico, de alguma maneira, mas às vezes certos temas, certos protagonistas e certas histórias destacam-se dos outros, roubam-me quase todo o tempo de pesquisa e de escrita e devoram a contagem de caracteres do meu processador de texto. A narrativa que segue é exemplo disso. E é tão inacreditável, tão excêntrica e tão apaixonante que exigiu muito mais da minha atenção e, espero eu, da vossa também. Tudo começou em 1972, quando um homem e uma mulher se conheceram num hospital em Houston, no estado americano do Texas. Ele, Marshall Hearth Applewhite Jr., 39 anos, recuperava de uma série de choques pessoais. Uma depressão, um divórcio, uma carreira mal-sucedida como cantor, a descoberta da sua homossexualidade, muito contrastante com a sua formação cristã, e, acima de tudo, a morte do pai, um pastor presbiteriano que nunca aceitou a sexualidade do filho. Ela, Bonnie Lou Nettles, 45 anos, enfermeira de profissão, apaixonada por astrologia, teosofia, esoterismo e religiões alternativas, separara-se recentemente do marido e mantinha uma relação algo distante com os 3 filhos. Partilhavam o azar ao amor, o caos doméstico e a paixão pela espiritualidade. E longe de se apaixonarem ou formarem apenas uma amizade tradicional, o seu encontro viria a ser mais tarde descrito em contornos sobrenaturais. Reza a lenda que Nettles tinha sido avisada por uma adivinha que conheceria um homem misterioso e alto que mudaria a sua vida.
E Applewhite, órfão de pai e de religião, rapidamente ficou fascinado com aquela enfermeira mais preocupada com o lado místico da vida do que com as convenções cotidianas. No fundo, completavam-se e formaram uma relação platónica de enorme intensidade. Nas palavras de Benjamin Ethan Zeller, investigador na área da religião e autor do livro Heaven's Gate: America's UFO Religion, à medida que a sua parceria espiritual amadurecia, Applewhite adotou as crenças religiosas ocultas de Nettles, uma transformação facilitada pela sua falta de afiliação formal com qualquer comunidade religiosa. A certa altura, também ele afirmava a existência de espíritos imateriais, falava em vibrações e auras e procurava o seu futuro nas estrelas. Nettles deu uma espécie de guarda-chuva New Age a Applewhite, um homem despojado de religião e que se afastara da sua cultura presbiteriana e parecia à procura de um abrigo das tempestades da vida. O que se seguiu foi uma verdadeira road trip espiritual, como dois adolescentes acabados de fugir de casa, com o carro atestado, um cigarro no canto da boca e o mapa aberto sobre os joelhos. Applewhite e Nettles partiram de Houston e viajaram pelos Estados Unidos durante 3 anos. Conversaram sobre Helena Blavatsky e São Francisco de Assis, a segunda vida de Cristo e a existência da alma, o Novo Testamento e as obras de ficção científica de Robert A. Heinlein e Arthur C. Clarke. E juntos afinaram uma espiritualidade partilhada, construída a dois em longas conversas, leituras e momentos de reflexão. Uma passagem em particular da Bíblia parece tê-los impressionado. A certa altura, no Apocalipse, capítulo 11, diz o seguinte: "Darei às minhas 2 testemunhas o poder de profetizar. Quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações veem os seus cadáveres durante 3 dias e meio e não deixam que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra fazem festa pela morte das testemunhas. Ficam alegres e trocam presentes, porque estes 2 profetas incomodaram os habitantes da terra. Depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e penetrou nos 2 profetas, e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu que lhes dizia: subi para aqui. Eles subiram ao céu numa nuvem, à vista dos inimigos." Escusado será dizer que a dupla viu na descrição destas 2 testemunhas o seu próprio presente e uma projeção do seu futuro. A partir dali, acreditaram ser a personificação do livro do Apocalipse. Seriam responsáveis por testemunhar uma mensagem divina numa espécie de remake da história de Jesus Cristo e, eventualmente, depois de um épico confronto, encontrariam a morte à mão do adversário e uma ascensão divina para os braços de Deus. Mas faltava a pitada de New Age para completar a fusão perfeita entre os 2 universos espirituais de Applewhite e Nettles. E os ouvintes do episódio anterior não ficarão nem surpreendidos nem desapontados ao saber que a tal nuvem divina, a ascensão que os ergueria do sol na direção do céu, mesmo à frente dos inimigos, era nada mais, nada menos que uma nave espacial. Não um disco voador metafórico ou imaterial, mas sim um disco literal, físico, que desceria mesmo ao planeta Terra e apanharia mesmo as 2 testemunhas, bem como os seus seguidores, para uma boleia intergaláctica. Por isso mesmo, não é só a alma que ascende, é o próprio corpo. E o próximo reino, o reino do Pai, era tão concreto e tão real que a dupla acreditava que um telescópio suficientemente potente, apontado aos céus, podia avistar o local físico onde Deus vivia, algures no cosmos. E é por isso que o seu grupo mais tarde viria a adotar o nome Heaven's Gate, literalmente a porta do céu, por pensar em ser os únicos merecedores de a atravessar e chegar ao outro lado. Num documento de março de 1975, a primeira de muitas comunicações públicas, Applewhite e Nettles inauguravam a metáfora da lagarta e da borboleta, que utilizariam nos anos seguintes, e esclareciam: "Um membro do próximo reino favorece aquele que é capaz de aguentar todas as dores de se despir da condição humana.
Os membros do próximo reino não estão mais confinados às limitações humanas que as borboletas estão presas às limitações das lagartas que foram em tempos. Quando a metamorfose estiver completa, o novo corpo ultrapassou a decadência, a doença e a morte. Converteu-se ao nível da química, da biologia e das suas vibrações numa nova criatura. Foi no final da sua road trip que Applewhite e Nettles iniciaram a sua metamorfose, e não só espiritual. Viajavam sempre juntos, eram inseparáveis e passaram a apresentar-se como The Two, os dois, uma dualidade transformada em unidade. E substituíram os seus nomes terrenos por duas alcunhas inspiradas, estranhamente, no clássico Do Re Mi do filme The Sound of Music, o musical favorito de Nettles, e uma leve referência ao passado musical de Applewhite. Ele passaria a ser o Do, D-O, e ela a T, T-I. Do e T, os dois, imitavam Jesus Cristo. Tinham vindo do próximo reino, encarnado nesta existência terrena, e procuravam reentrar no reino do Pai, acompanhados pelos seus recrutas. A esta ascensão aos céus, a este melhoramento, apelidavam de graduação. Estava definida a soteriologia do grupo, ou seja, a sua doutrina de salvação. Entre 1975 e 1976, Do e T continuaram as suas viagens pelos Estados Unidos, desta vez parando aqui e ali para dar uma espécie de conferência de imprensa, gratuita e aberta ao público, onde explicitavam as suas ideias. O texto do panfleto publicitário é bastante divertido. Em letras garrafais temos logo OVNIs, porque estão aqui, quem vieram buscar, quando se vão embora. E a seguir, para não induzir em erro potenciais interessados, esta não é uma discussão sobre avistamentos ou fenómenos OVNI. E a seguir, com um toque de psicologia reversa, os dois vão discutir como a transição do nível humano para o próximo nível pode ser conseguida e quando o poderão fazer. Esta não é uma organização religiosa ou filosófica em processo de recrutamento. No entanto, esta informação já levou muitos indivíduos a dedicar toda a sua energia a este processo transformativo. Se alguma vez pensou que pode haver um nível real e físico além dos limites da Terra, quererá assistir a esta reunião. Em 2 anos, T e Do fizeram dezenas de reuniões em estados como o Alabama, o Arizona, a Califórnia, o Colorado, o Illinois, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Nevada, Ohio, Texas, Washington D.C. e até no Canadá, nas cidades de Alberta, Calgary, Vancouver e British Columbia. A promessa, apoteose divina. O custo, despir tudo o que nos torna humanos. As nossas carreiras e famílias, as nossas melhores características e os nossos piores defeitos. Não admira que essa mensagem fosse impactante para certas pessoas. O público-alvo era, claramente, o amante de New Age, um bocadinho à deriva, o crítico das religiões organizadas, mas desesperado por espiritualidade, o curioso do misticismo, o indivíduo frágil que procurava um sentido para a sua vida. Num dos vídeos de uma dessas reuniões, Dick Jocelyn, um dos primeiros recrutas de T e Do, acompanhado por mais uns quantos colegas de grupo que entretanto tinham abandonado a família para seguir a dupla, fazia ele próprio parte da apresentação, dando à mensagem uma camada extra de credibilidade, vinda de um rapaz novo, bem parecido e aparentemente estruturado. Há apenas alguns meses, estas pessoas que aqui veem estavam sentadas numa reunião como esta, desse lado, onde vocês estão agora, a ouvir 2 indivíduos, um homem e uma mulher, partilhar alguma informação. Não estamos aqui para vos convencer, mas sabemos que há muitas pessoas, pelo menos algumas pessoas, que estão à espera desta mensagem e que a reconhecerão quando a ouvirem. As reuniões foram um sucesso. Mês após mês, a imprensa local e mais tarde a nacional reportava o desaparecimento misterioso de 10, 20 ou mais pessoas, vistas pela última vez a caminho de um encontro sobre OVNIs e espiritualidade. E ao fim de um ano de recrutamento, a dupla teria angariado várias centenas de possíveis membros. De
Segundo um artigo da LA Weekly de 2007, que tentava reconstruir as origens do grupo e, em particular, as consequências imediatas de uma dessas apresentações, após 30 minutos, os dois concluíram: se vierem connosco, devem obedecer-nos. Isso inclui desistir das vossas posses, da vossa família e de vós próprios. Muitos dos convidados ficaram impressionados. Quase um terço da audiência de 80 pessoas abandonou a sala com os seus novos líderes, viajando pela autoestrada à procura de mais recrutas. Em 1975, o grupo causou grande agitação num motel da pequena cidade de Waldport, no Oregon, quando 20 novos discípulos abandonaram as suas posses, despediram-se dos seus entes queridos e desapareceram. No programa CBS Evening News, Walter Cronkite, o lendário pivô, disse: um grupo de pessoas desapareceu. É um mistério se foram levadas para uma suposta viagem até à eternidade ou simplesmente levadas. Ora, esta atenção mediática assustou T e Doe. Apesar de terem um trajeto orgânico e algo aleatório, viajando de cidade em cidade sem grande planificação, jornalistas, curiosos, céticos e a própria polícia, que, claro, procurava dar resposta às dezenas de denúncias de desaparecimentos em todo o país, fizeram do grupo uma pequena sensação mediática e fazendo-os, claro, sentir-se perseguidos. Muitos recrutas acabaram por desistir, desapontados com a ausência de discos voadores ou com as promessas sempre adiadas de que T e Doe seriam assassinados em praça pública e ascenderiam aos céus 3 dias e meio depois. Outros simplesmente fartaram-se da desorganização ou dos conteúdos propostos. Há ainda relatos de seguidores que levaram o desenvolvimento pessoal para níveis tão individualistas que disseram ter sido contactados por membros do próximo reino com as suas próprias indicações e ordens, forçando T e Doe a proibir revelações pessoais e a estabelecerem-se como o único ponto de ligação entre os seus recrutas e o próximo nível. Mas muitos dos recrutas permaneceram, reduzindo o conjunto a um grupo cada vez mais coeso. T e Doe decidiram parar com o recrutamento, a que chamaram Primeira Colheita, e iniciar finalmente o trabalho de desenvolvimento espiritual prometido, naquilo a que chamaram The Classroom, ou seja, a aula. Este era o moroso processo de preparação para o próximo nível. Despir toda a humanidade incluía não apenas o afastamento da família, dos amigos e das carreiras, mas também de tudo o que normalmente associamos às experiências cotidianas. Se o corpo deve ser preparado para uma ascensão, que não é apenas espiritual, mas também física, ele deve ser limpo, purificado, otimizado. Não havia amizades no sentido íntimo e tradicional do termo. Em vez disso, os recrutas eram colocados aos pares para garantir que o colega respeitava sempre todas as regras e indicações. O sexo, a masturbação ou até o flirt eram expressamente proibidos. Não havia tabaco, álcool, drogas, dietas ou preferências alimentares, e as posses materiais dos alunos eram reduzidas a roupa, a algum material de campismo ou a viaturas comunitárias, e todos os bens de todos os recrutas, incluindo poupanças, eram oferecidos ao grupo. Procurava-se a homogeneização total, a submissão do indivíduo à consciência grupal. Num documento das aulas, são definidos os 17 passos da evolução espiritual, pedindo-se ao recruta que responda honestamente a questões como: consegue seguir instruções sem acrescentar a sua própria interpretação? Adia tarefas, ou seja, procrastina? Os seus padrões de limpeza, sensibilidade, amabilidade, etc., são consistentes ou positivos apenas quando lhe chamam a atenção? Utiliza as coisas em quantidade adequada, por exemplo, demasiado gás para cozinhar, demasiada pasta de dentes, etc. Consegue compreender e rever mentalmente todas as formas como os membros do próximo nível são sensíveis? Se sim, não tem desculpa para não trabalhar esses aspectos a todo o momento. E num guia curtíssimo chamado Grandes Ofensas, listavam-se apenas 3, pecados. O engano, fazer algo pelas costas, mentir aos professores e aos colegas, manter para si uma ofensa sem a partilhar no próprio dia, a sensualidade,
permitir a excitação em pensamentos ou em ação e ignorar qualquer instrução ou procedimento de forma consciente. Mas talvez a mais excêntrica e também mais dramática de todas as estratégias de despersonalização relacionava-se com os nomes. Todos os alunos abandonaram o nome próprio e o apelido e receberam novas identidades, formadas por letras ou sílabas seguidas do sufixo "odi", obtendo assim nomes como Serodi, Devodi, Alodi ou Anlodi. Todos os nomes acabavam da mesma forma. Todas as identidades eram parte do todo e todas estas regras, aliadas à ausência de contacto com o mundo exterior, transformaram a aula de Ti e Dou num sistema social autocontido, totalmente hermético e imune ao cepticismo e ao contraditório, uma existência quase monástica, fechada sobre si própria. Diluídos no grupo, cada aluno sentia o prazer de ser mais devoto ou então a ansiedade de não se dedicar tanto como os seus colegas. Em causa estava apenas e só a sua salvação, a sua ascensão a um próximo nível. E quanto mais tempo passava e mais se despia das suas características humanas, maior era o medo de fugir e maior a dedicação à causa. Durante uma década, de 1975 a 1985, os recrutas de Ti e Dou transformaram-se em fiéis alunos e seguidores. Segundo relatos de ex-membros do culto, fora a pressão psicológica constante e sinuosa, não havia violência física ou ameaças explícitas. Aliás, tornou-se habitual alunos quererem abandonar o grupo, serem incentivados a fazê-lo, regressarem às suas famílias e, semanas ou meses depois, voltarem de novo para os braços literais e metafóricos de Ti, Dou e dos seus colegas. Sorridentes e pacifistas, de cabelo cortado em casa e roupas largas e baratas, os membros do Heaven's Gate assemelhavam-se a uma trupe inofensiva de espiritistas amadores, sempre à margem da sociedade, com os olhos baços e o sorriso vago de quem transporta em si as maiores certezas do mundo. Pareciam felizes, mas em 1985, uma reviravolta inesperada veio mudar para sempre a vida dos alunos, a personalidade de Dou e a própria teologia do Heaven's Gate. Ti, o corpo antes conhecido como Bonnie Lou Nettles, morreu de cancro no fígado. A sua morte foi surpreendente. Ti escondera o desenvolvimento da sua doença, que incluíra até a remoção de um dos seus olhos e metástases por todo o corpo, até apenas algumas semanas antes do seu falecimento. Mas a surpresa geral não foi nem o único, nem o pior problema criado pela sua morte. Primeiro havia, claro, o choque emocional. Dou perdia a sua amiga, a sua irmã, a sua amante platónica, a mulher que melhor o compreendia e que o ajudara a reencontrar-se. E os alunos perdiam uma professora e um modelo de perfeição espiritual, além da companheira de estudo e de vida. Nas palavras de um antigo membro, entrevistado no documentário da HBO Heaven's Gate, The Cult of Cults, foram 2 ou 3 semanas entre o grupo descobrir que ela tinha cancro e a sua morte. Ficámos devastados, principalmente o Dou. Como é que uma coisa destas podia acontecer? Não era possível. Era suposto graduarmos-nos todos juntos. Segundo outro momento excepcional do mesmo documentário, a filha de Ti, Terry Nettles, que aos 19 se despedira da mãe quando esta fugiu de casa, que recebeu cartas ocasionais escritas às escondidas dos outros membros do grupo e que tinha 31 anos quando descobriu que a mãe morrera de cancro, sem que esta lhe tivesse sequer avisado que estava doente, recebeu no correio uma cassete de áudio com uma mensagem de Dou. Traindo qualquer ideia de que Applewhite abandonara as suas emoções e aquilo que o tornava profundamente humano, entre outras coisas, a cassete dizia o seguinte: Terry, é o Dou. Estou um pouco envergonhado e constrangido por não te ter contado quando a Ti abandonou o seu veículo, ou morreu, ou como quiseres chamar-lhe. Estava indeciso quanto a obedecer à sua vontade. Na verdade, estava tão constrangido que me acobardei e não tentei entrar em contacto contigo. Esta missão do reino dos céus era tudo para ela.
Sentia que era a única forma consistente de equilibrar as coisas e levar a sua tarefa até ao fim. Acho que se pensares sobre isso, poderás compreendê-lo e não achar que ela não queria que soubesses porque não te amava, porque isso certamente não era verdade. E a seguir, com a voz a falhar à beira do choro, vou rezar para que este sofrimento te abandone. Para mim, o sofrimento tem sido muito grande. Quero que saibas que te amo e que gostava de poder fazer mais por ti. Mas houve também um óbvio abalo teológico. Primeiro, Ti ganhou uma nova importância na teologia do grupo. Ela deixava de ser uma parte dos dois, uma co-criadora e parceira, para se transformar numa entidade espiritualmente superior. Ti ascender ao próximo nível e passar a ser mais um filtro entre o reino extraterrestre e os seus alunos. E Doe, uma espécie de profeta ou de xamã, servia de intermediário entre eles, tal como Cristo fora intermediário entre a humanidade e o Deus Pai. À medida que os anos passavam e Doe envelhecia, os alunos deram por si com apenas um ponto de ligação com o mundo espiritual. E isso, sem dúvida, fortaleceu e unificou ainda mais o grupo em torno do seu mentor, aumentando, por sua vez, a sua influência psicológica e emocional. Sozinho, depois de perder a mulher da sua vida, Doe precisava cada vez mais do grupo e o grupo precisava cada vez mais dele. Num dos momentos mais bizarros, mas também estranhamente enternecedores da história do grupo, Doe propôs que cada aluno se casasse metaforicamente com ele, numa cerimónia conjunta que até incluiu a distribuição de alianças de ouro. A partir desse dia, e em todas as fotografias e vídeos dos alunos, é possível ver uma aliança dourada num dos seus dedos, representando a sua ligação eterna a Doe. A sua fidelidade já não era à mensagem e ao seu próprio desenvolvimento espiritual, mas sim ao líder. Mas nem tudo pôde ser facilmente adaptado e partes da teologia tiveram de ser profundamente reescritas. Mais uma vez, nas palavras de Benjamin Ethan Zeller, nenhum extraterrestre veio buscar Nettles antes do seu corpo sucumbir ao cancro e nenhum disco voador reclamou o seu cadáver. Este foi, provavelmente, um momento de enorme dissonância cognitiva para o movimento, ainda que nenhum documento contemporâneo possa sustentar esta conjectura. Heaven's Gate sobreviveu porque Doe forçou uma distinção entre corpo e alma. Enquanto antigamente os escolhidos seriam levados num OVNI, na sua forma corpórea, a partir de 1985 e da morte de T, Doe revelou que os membros de Heaven's Gate podiam precisar de abandonar o seu corpo de forma a transitar para as suas novas formas extraterrestres. Resumindo, T ascendeu na hierarquia, o culto ficou um bocadinho menos New Age e ganhou contornos mais cristãos, e a alma e o corpo estavam agora irremediavelmente separados, e já veremos o quão importante este pequeníssimo detalhe se viria a tornar. Esta segunda fase da vida do grupo coincidiu ainda com a chegada dos anos 90 e, claro, da internet, e eles souberam aproveitar as novas tecnologias. Depois do que fora na prática cerca de 15 anos de vida monástica e underground, o grupo iniciou uma série de manobras de marketing para espalhar a sua mensagem renovada. Entre 1991 e 92, gravaram a série Beyond Human, mais de 13 horas de palestras e conversas de Doe com os seus alunos, transmitidas por televisão satélite, mas também vendidas em VHS. Também criaram um website onde disponibilizavam as transcrições das aulas, ensaios, artigos de opinião e páginas de material sobre as suas crenças. Site esse que, graças a 2 ex-membros do grupo, continua ainda ativo em 2023, ainda que permaneça exatamente igual desde os anos 90. E em maio de 1993 publicaram um anúncio de página inteira no jornal US Today e mais tarde em formato ligeiramente modificado em outras 20 publicações a nível nacional. Deram a este anúncio o título Culto OVNI reaparece com oferta final.
referindo-se a um nível evolutivo sobre-humano, um reino físico com os seus próprios contentores biológicos, ou seja, os corpos, e com os seus próprios modos de locomoção, naves ou ovnis, chamavam a atenção para a entrada nesse nível só ser possível através da mediação de um membro antigo, o termo, aliás, pelo qual Ti passara a ser conhecida. Esta fórmula, esta solução, fora oferecida à civilização humana em 3 momentos. Primeiro, há 2000 anos, com Jesus Cristo. Segundo, em 1975-76, com Doe e Ti. E, finalmente, agora, em 1993, pela última vez, pelos estudantes da última colheita e que hoje eram representantes do Reino dos Céus. O texto terminava com uma promessa clara e concreta. O representante de há 2000 anos, os 2 representantes que vieram recentemente e os seus estudantes, a colheita, vieram e vão sair em naves espaciais ou nuvens de luz. Vão sair, oferta final, última oportunidade. De repente surge a ideia de urgência, de imediatismo, de finalidade. A partir do início dos anos 90, o Heaven's Gate tornou-se explicitamente milenarista, isto é, preocupado com o fim do mundo e com o apocalipse. A passagem para o próximo nível já não era o final de um longo processo que qualquer um podia aceitar em qualquer momento. Teria uma data fixa, um antes e um depois. Era agora ou nunca. E com isto, os dados estavam lançados para a aterrorizadora conclusão do grupo. Só faltava um pequenino empurrão, uma minúscula incógnita. Se era para haver uma data, então qual seria? A 23 de julho de 1995, 2 astrónomos, o profissional Alan Hale e o amador Thomas Bopp, descobriram em simultâneo o cometa que viria a receber os seus nomes, o Hale-Bopp. Visível a olho nu, a partir de maio de 96, o cometa gerou furor. Os amantes de astronomia ficaram todos contentes com a possibilidade de acompanhar a trajetória de um objeto desta natureza. Para os teóricos da conspiração e amantes de ovniologia, o cometa não vinha sozinho, transportava consigo, escondida atrás da sua cauda, uma nave espacial extraterrestre secreta. E para os milenaristas que viam a chegada do novo milénio com enorme preocupação, o Hale-Bopp era claramente um sinal de transformação e, quem sabe, claro, do apocalipse. Mas para o Heaven's Gate, o cometa tinha uma carga especial. Durante 20 anos, tinham prometido a outros e a si mesmos a chegada de uma nave espacial, um contacto com o Pai Divino, um sinal, uma marca celeste de que a sua teologia era tão concreta como os seus veículos humanos. E de repente, aqui estava o universo a dar-lhes o Hale-Bopp. Para Doe e os seus alunos, o cometa não era só um cometa. Nele vinha a alma de Ti, a sua mentora e amiga, o membro antigo, aproximando-se a toda a velocidade do planeta Terra para os vir buscar. Era claro, era óbvio, a data estava escolhida, finais de março de 1997, a altura em que o cometa e a Terra estariam mais próximos e ainda por cima se celebrava a Páscoa, isto é, a ressurreição de Jesus Cristo. Não podia encaixar melhor, não podia ser mais perfeito. Era o momento de abandonar o corpo físico e apanhar a boleia extraterrestre. Num vídeo chamado Doe's Final Exit, a última saída de Doe, filmado a 19 de março de 97, com 1h30 de duração, Doe apresenta a sua última palestra, a sua última mensagem em viva voz. É uma sinopse da sua teologia, é uma despedida, é um convite constantemente dirigido aos curiosos que queiram visitar o site do grupo e ler os seus materiais, mas também um exemplo perfeito da profunda distorção cognitiva que os levou ao seu destino final. A oralidade do seu discurso torna a citação um pouco destruturada, mas dá para acompanhar. Neste vídeo, Doe diz o seguinte a certa altura: "A nossa missão aproxima-se do fim durante os próximos dias. Viemos do espaço distante, aquilo que alguns chamarão até uma outra dimensão, e preparamo-nos para regressar. Preparamo-nos para sair das roupas humanas que temos usado e podem perguntar por que fariam isso? Vão suicidar-se? Para nós, o suicídio é quando tiveste vida porque recebeste a tua mente de
de um nível sobre-humano e estás ciente da verdade sobre esse reino e tens a oportunidade de sair do reino humano para o reino de Deus, quando te viras contra isso, quando consegues fazer o que é preciso para te identificares com a mente e não com o corpo, identificares-te como algo que é daquele reino e não deste reino, se fores bem-sucedido e não encontrares valor nesta vida, mas a vires apenas como um treino, um degrau para o nível do reino, então podes entrar nesse reino. Essa oportunidade é oferecida com alguma periodicidade. Se estás a ver isto e a pensar, meu Deus, isso sou eu e eles já foram, se agires depressa e saíres deste mundo voluntariamente, o quê? Cometer suicídio? Suicídio é separação do reino de Deus, quando o reino de Deus te ofereceu vida. Isso sim é suicídio. Para nós, suicídio seria não ir embora. Suicídio é não ir embora. Deixar este corpo é aceitar a vida. Para nós, isto não é vida. E mais à frente, referindo-se a ti e à sua alegada urgência de os vir buscar na sua nave, estamos tão entusiasmados que não sabemos o que fazer, porque estamos prestes a reentrar no nível sobre-humano. E sentimos-nos como se o nosso membro antigo e a sua equipa nos tivesse dito: não podemos esperar mais, não precisam de aí ficar mais tempo. Por nós, está tudo bem. Estamos muito contentes. Esperamos ter tirado proveito do tempo em que encarnamos nos nossos veículos humanos e, por isso, melhor servir o próximo nível. A meio do vídeo, a palestra é interrompida para mostrar os vários membros do grupo. Todos estão de uniforme. Ténis, calças e camisas pretas todas iguais e na manga de cada camisa uma espécie de brasão ou emblema triangular que diz Heaven's Gate e Away Team, ou seja, a equipa que se vai embora. Durante 20 minutos, Doe apresenta cada um dos alunos, trocam alguns galhardetes, todos sorriem para a câmara e contam-se pequenas histórias. Por exemplo, um dos alunos, aparentemente, saiu do grupo durante uns meses, mas por acidente voltou a cruzar-se com os colegas num Burger King do Arizona, quando o grupo fazia uma pausa das suas palestras pelo país, e decidiu voltar, aparecendo no vídeo como um orgulhoso membro da Away Team. E numa segunda cassete, conhecida como as entrevistas de saída, alguns dos membros do grupo têm a oportunidade de deixar mensagens de despedida na primeira pessoa. No geral, todos parecem partilhar o mesmo sentimento, a necessidade de dizer que aquilo que se preparam para fazer é voluntário e provém de uma escolha pessoal. Não foram vítimas de lavagem cerebral, não estão a ser chantageados ou drogados, ninguém os ameaçou, nem às suas famílias. De todos os conteúdos produzidos pelo grupo, este é talvez o mais arrepiante, pela forma como assistimos aos relatos de sorriso tranquilo de 39 seres humanos que não só sabem que vão morrer em breve, não só sabem que vão suicidar-se em conjunto, mas parecem acreditar a 100% no sentido, no propósito e nos benefícios dessa decisão. A sua calma é assustadora, a sua certeza inabalável. Depois de anos de dedicação a uma causa ridícula, preparam-se para cometer o mais derradeiro de todos os atos de afastamento daquilo que os torna humanos, daquilo que os torna vivos. E tudo o que parecem sentir é paz. Entre 22 e 26 de março de 1997, 3 dias depois de gravarem as suas entrevistas de saída, os 39 membros do grupo, 21 mulheres e 18 homens, entre os 26 e os 72 anos, tomaram um forte sedativo misturado com sumo de fruta ou pudim e colocaram um saco de plástico sobre a cabeça. Os corpos só foram descobertos dias depois por Rio D'Angelo, um ex-membro que continuara a comunicar com o grupo. Ao entrar na mansão onde viviam, D'Angelo ligou a sua câmara de filmar e captou imagens dos 39 corpos confortavelmente deitados, cada um na sua cama, de barriga para cima, cuidadosamente tapados com um quadrado de tecido lilás, a cor favorita de Bonnie Lou Nettles. No bolso de cada um foram encontrados $5,75. Segundo um ex-membro do grupo, trata-se de uma referência a Captain Stormfield's Trip to Heaven, do escritor americano Mark Twain,
Uma história na qual 5 dólares e 75 cêntimos é o preço da viagem ao céu na cauda de um cometa. Há mais de 25 anos que a pergunta se mantém: porquê? Ou melhor, como? O que leva 39 pessoas a cometer suicídio. Ao contrário de outros cultos apocalípticos e de exemplos de suicídios em massa famosos, como o People's Temple em Jonestown, que famosamente acabou com o suicídio de 909 pessoas, nenhum fator externo empurrava o grupo para a autodestruição. Segundo Benjamin Ethan Zeller, em exemplos semelhantes, forças externas combinaram-se com forças internas para produzir violência e morte no seio de novos movimentos religiosos. Na maioria dos casos de violência milenarista, algo ou alguém instiga o violento final do grupo. É precisamente isto que parece não ter acontecido no caso de Heaven's Gate. Para alguns a explicação é simples. Doe era um egomaníaco, desejou morrer e o seu carisma levou os alunos a imitá-lo, vítimas de décadas de lavagem cerebral. Esta é uma interpretação comum, o líder carismático que consegue tudo o que quer dos seus subalternos, mas quanto mais tempo passo com os textos, com os vídeos e com o pensamento de Heaven's Gate, mais me parece que Doe e T não só acreditavam mesmo no que diziam, como tinham uma genuína preocupação e um genuíno amor pelos seus companheiros de viagem, sentimentos que, tudo indica, eram recíprocos. Doe e T parecem ter sido tão vítimas da sua crença, da sua própria ficção, como os homens e mulheres que recrutaram. Ou então, para citar um ex-aluno do grupo, se eles nos enganaram, então também se enganaram a si mesmos. Catherine Wessinger, historiadora da religião, sugere uma explicação mais subtil e também mais prática. Doe podia ser inofensivo, o grupo podia não ser perseguido, podia não estar em perigo e podia até ter conseguido manter a sua teologia intacta de forças externas durante 20 anos, mas a sua forma de organização hierárquica era por si só extremamente frágil. Se Doe era a única ligação do grupo com T e, portanto, com o reino dos céus, e Doe, claro, ia envelhecendo, aliás, na altura dos suicídios tinha já 65 anos, isto significava que 38 pessoas estavam a um ataque cardíaco de distância de ficar sem a sua salvação. Se Doe morresse, uma inevitabilidade biológica que se aproximava mais depressa que um cometa, o Heaven's Gate cairia. E nenhum dos seus membros parecia nem motivado, nem preparado para regressar à sociedade americana da qual com tanto esforço se tinha afastado. Estavam presos. Mas Benjamin Ethan Zeller valoriza outro fator, talvez o mais difícil de aceitar por nos ser tão repelente e que parece sustentado pelas próprias palavras de Doe no seu vídeo final que citámos há pouco. Segundo Zeller, há um motivo claro para os membros terem escolhido o suicídio. Eles não interpretavam as suas ações como suicídios. Eram apenas uma forma de graduação de uma existência terrestre indesejada em corpos estranhos para uma existência cósmica num próximo nível, em corpos novos e perfeitos. Para os membros, o suicídio era a única escolha lógica, de acordo com a sua visão do mundo. Ao contrário de outros cultos e grupos apocalípticos, os membros de Heaven's Gate não cometeram crimes, não roubaram, não agrediram, não terminaram as suas vidas num terrível tiroteio com a polícia. Inofensivos e pacifistas, só se destruíram a si mesmos, com a tranquilidade de quem tem a certeza absoluta das suas próprias convicções. O observador externo pode ficar frustrado, pode até ficar furioso com o desperdício estúpido destas 39 vidas, mas acima de tudo sente pena e pode aproveitar para refletir sobre o poder que uma ideia ou uma crença podem ter na vida de alguém. O verdadeiro horror de Heaven's Gate está exatamente na forma como pegou em pessoas totalmente normais, infectou-as com uma teologia ridícula e levou-as a acabar com as próprias vidas. Não para fugir de uma vida insuficiente, do sofrimento ou de um mundo hostil, mas sim como a mais racional e mais positiva de todas as decisões possíveis. E nas biografias dos 38 recrutas, do ex-professor de canto e da enfermeira mãe de 3 filhos, é difícil encontrar um fator X que nos leve a dizer foi isto.
Algo que nos sugira que eles são eles e que atravessaram uma fronteira que mais ninguém seria capaz de atravessar. Não são mais burros, nem mais frágeis, nem mais crédulos, nem mais ignorantes ou mais desfavorecidos do que milhões e milhões que não se juntaram a eles. Apesar de todos os seus esforços de ascensão divina, Ti, Doe e os seus alunos eram aborrecidamente humanos. Eram parecidos connosco, mas isso significa também que nós somos parecidos com eles. E isso sim, mais do que naves espaciais, cometas, reinos extraterrestres ou a possibilidade do fim do mundo, é verdadeiramente assustador. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, sites e vídeos citados neste podcast nos seus links úteis na descrição do episódio, incluindo ensaios de Benjamin Ethan Zeller sobre o Heaven's Gate, o trailer do documentário da HBO sobre a história do grupo, que recomendo vivamente, transcrições dos 17 passos e das grandes ofensas, o vídeo da palestra final de Doe e as entrevistas de saída e, claro, o site oficial da Embaixada dos Elohim. Se gostaram deste podcast, deem-nos por favor uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Juntem-se a nós para o próximo episódio. Até à próxima.